O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje nós ouvimos a palavra do Deuteronômio, onde Deus, através de Moisés, apresenta as condições para a vida da fé. Isso pode ser resumido no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o entendimento, todo o teu coração. Amar a Deus, e eu vou usar uma expressão para começar a nossa reflexão desta noite: escolher a Deus como tudo, como Senhor de nossas vidas. Certamente, o Evangelho de ontem, do domingo, já nos provocou nessa direção. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Quem nós escolhemos como Senhor de nossa vida? Quem orienta as nossas decisões? Aquilo que eu vou fazer no meu dia a dia. Eu sou orientado talvez por um sonho de consumo, ou sou orientado pelas minhas manias, pelos meus gostos pessoais, ou eu já descobri que tem uma vontade, que é a de Deus, que vai orientar a minha existência e vai condicionar tudo aquilo que eu faço depois. Não para limitar. Deus não vem para limitar ninguém.
ele entra na nossa vida para ampliar os nossos horizontes, para fazer-nos crescer, para fazer-nos mais livres, para fazer-nos mais felizes. A presença de Deus na nossa vida tem este efeito, tem este resultado. Eu vou dar um pulo na vida de São Francisco e Santa Clara. Uma das coisas que mais me impressionaram, primeira vez que eu fui a Assis, foi ouvir essa história que muitos de vocês conhecem. Ali São Francisco estava morando com os frades, depois ele foi para outro lugar, mas ele estava ali na igreja de São Damião. E aí, aquela jovem Clara fugiu de casa. As casas medievais tinham uma espécie de um janelão, uma porta, não sei, que só abria para a saída dos mortos, quando ia sair um enterro. E ela deu um jeito de fugir por aquela porta, por aquela janela. E vai bater na porta de São Francisco. Quando ele atendeu, é o dia dela hoje, quando ele atendeu, perguntou-lhe: o que você quer, minha filha? Resposta única: Deus. Eu quero Deus. E era apenas uma jovenzinha, uma adolescente. Quero Deus. Era a única escolha da sua vida. E a partir dali, ela desposou a pobreza, e depois vieram outras companheiras, e nasceram as Clarissas, no mesmo espírito de São Francisco. E aí tantas coisas que aconteceram, como consequência desta escolha. Por exemplo, quando os bárbaros estavam querendo invadir, e chegaram perto da igreja de São Damião, ela pega o Santíssimo Sacramento e põe na frente assim, numa janela alta, e ali, aqueles bárbaros que queriam invadir, ficaram com medo e voltaram atrás. A vitória de Jesus Eucarístico. Santa Clara é a santa que nós celebramos hoje. O que você quer, minha filha? Deus. E cada pessoa, por favor, responda no seu coração: o que você quer? Qual é a sua escolha? Qual é o seu sonho? Qual é o seu ideal principal na vida? Vamos lá atrás. Atrás e que é na frente. O anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora. E aí, ela é saudada daquela forma tão linda. A única pessoa em toda a Sagrada Escritura que é chamada com essa expressão individualmente é Maria, cheia de graça. Cheia de graça. Pode olhar da primeira à última página da Bíblia. A única pessoa chamada, em grego que caritomene, a única pessoa individualmente chamada é Maria. E o anjo lhe faz uma proposta. Não sei que idade você tem. Eu fiz 75 anos em maio. Maria devia ter 14 para 15 anos. E o anjo lhe faz a proposta de ser a mãe do Salvador. Aquela que nunca poderia ter pensado nisso, estava apenas prometida em casamento, e o anjo disse que ela ia ser a mãe do Salvador. Como acontecerá isso se eu não tenho contato com nenhum homem? É obra de Deus. Quando soube que esta é a obra de Deus, qual é a resposta dela? Eis a escrava do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu comecei com o livro do Deuteronômio, escolher a Deus, visitei Assis com Santa Clara, o que você quer? Deus. E Nossa Senhora, que vai dizer: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando elogiaram Jesus, feliz o ventre que te trouxe, ele diz: antes feliz aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática, aquele que faz a vontade de Deus. E quem fez mais do que Maria? Bom, recomendação de Moisés no livro do Deuteronômio, Santa Clara, Nossa Senhora. Agora vamos aqui em casa. Vocês conhecem aquilo que muita gente chama lenda de Nossa Senhora do Pilar? Quem não conhece tem que conhecer. Para ser paroquiano do Pilar, para ser novalimense, tem que conhecer. Um bandeirante aqui perto vê no meio do mato, sobre uma pedra, uma moça muito bonita. O que você está fazendo em minhas terras? E ele diz: estas terras não são suas, estas terras são do rei de Portugal. E a resposta dela: estas terras são minhas, e vocês vão fazer uma casa para mim. E apontou este lugar aqui. Se é lenda ou não, há muito tempo eu tomei posse desta frase e já propus em meu tempo como pároco aqui que tomássemos posse desta frase. É Nossa Senhora do Pilar que diz: esta terra é minha, essa terra pertence a ela. E eu vou tirar as consequências. Se a terra é dela, é necessário que nós vivamos do jeito que ela gosta. Eu já lhes disse agora o jeito que ela gosta: viver para Deus e somente para Deus. Quem é de Nova Lima, quem vive debaixo do manto de Nossa Senhora do Pilar e não vive para Deus, não faz essa escolha, pode saber as consequências. Garanto que vocês escolhem, vocês conhecem muita gente que se afastou dele. E o desastre vem, não por castigo de Deus, mas por escolha. Porque cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer essa escolha, nem que seja na última hora. Nesses anos de padre e de bispo, eu vou fazer 52 anos de padre sexta-feira. Nesses anos de padre e de bispo, quantas pessoas eu vi em poucos minutos antes da morte fazerem esta escolha, terem que colocar em segundo, terceiro, último plano riqueza, dinheiro, brigas, intrigas, para ficar somente com Deus. E prestem atenção, nós teremos necessariamente, quando a gente fechar os olhos para essa terra, você vai estar diante de Deus como uma pessoa sozinha no deserto, nua, apenas diante de Deus. Isso não é para tristeza, é para realismo, para que cada um de nós
Não deixe para a última hora essa escolha, mas faça essa escolha desde já. Consequências. Evangelho de hoje. Jesus anuncia que ele ia morrer para depois ressuscitar. Os apóstolos, que eram muito imaturos, acho que nem prestaram atenção na palavra ressurreição, mas ficaram assustados com a história da morte e sofrimento. Só foram entender depois, com a luz do Espírito Santo. E logo em seguida, Jesus vai mostrar uma coisa prática do segmento dele. Perguntaram para Pedro: ele não paga impostos? E ele dá essa explicação e diz: olha, tá bom, vai lá e pega um peixe. E o peixe estava com uma moeda na boca. É uma raça de peixes que tem lá no lago da Galileia, no mar da Galileia, lago de Genezaré, que guardam os ovos na boca. Ou então, quando não acha, quando não está com os ovos, bota uma pedra ou uma moeda, será o que for aquilo que acha, né? A história parece ser essa a explicação. Então, paga por você e por mim. Que consequência me veio de tirar disso aqui? Guardem bem. Vocês são cristãos católicos. Todo mundo aqui em Nova Lima é cristão católico? Não. Todo mundo vem à igreja? Se viesse todo mundo, essa igreja não caberia, não é? E se nós não tivermos cuidado, outras coisas entram na nossa cabeça. Só que você é cristão católico, mas você também é cidadão, é cidadã, você paga impostos, você tem leis para seguir. E hoje tem um mundo de coisas que entram na nossa cabeça. Entram as leis, entram os problemas da sociedade, entram as ideias que correm hoje, por exemplo, as redes sociais. Não vou falar sobre isso, que vocês conhecem muito mais do que eu. Um mundo de coisas. E tem hora que parece que a nossa cabeça fica confusa. E aí tem que fazer escolhas. Tá bom. Vocês já perceberam que o nosso mundo tem um machucado terrível chamado corrupção? Porque Deus não foi escolhido em primeiro lugar. Então, você acaba aprontando de tudo, em todos os sentidos. O que eu quero? Se eu posso roubar um pouquinho, eu roubo. Se eu posso ser infiel ao meu matrimônio, bom, a consciência está relaxada. Se eu posso mentir, enganar, não vou fazer a lista não, que vocês sabem. Quem escolhe Deus como Nossa Senhora, como Santa Clara, como Jesus pediu, como a primeira leitura de hoje pedia? Porque a gente vive no mundo, mas nós temos a obrigação de, escolhendo Deus como tudo, ser sal, ser luz, ser fermento, ter coragem de nadar contra a correnteza, para não buscar o mal, para não se comprometer com o erro. Só que a gente não canta assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Vale a pena. Quero dizer-lhes que vale a pena. Vale a pena nadar contra a correnteza. Vale a pena falar a verdade quando todo mundo está querendo falar mentira. Vale a pena ser fiel, ser puro. Vale a pena. Que coisa boa quando a gente encontra pessoas que foram íntegras na própria vida. Quantos de vocês estão aqui? Quantos pais e mães, avós,
pessoas queridas da nossa cidade que eu pude acompanhar, e eu via pessoas que viveram com integridade, com seriedade. Se a gente sabe que tem muita gente que dá mau exemplo, mas tem muita gente boa. Eu acho que tem mais gente boa do que gente ruim, né? Espero que nós estejamos no meio dessa gente boa e que o nosso exemplo possa fazer o mundo ser melhor. Volto àquilo que a nossa tradição diz, quando Nossa Senhora falava que essa terra é dela. Eu quero nessa missa pedir que este povo que está aqui pertença a Deus e a Nossa Senhora. Que você se deixe envolver pelas coisas de Deus. Daqui a alguns dias será canonizado um jovem de 15 anos, Carlo Acutis. O Papa vai canonizá-lo no dia 7 de setembro. Com 15 anos ele dizia assim: o céu me chama, o céu me atrai. Meu Deus! E um jovem de 15 anos falando isso, e é canonizado, um jovem do nosso tempo. Você vai ter uma porção de santos, mas além de todos eles, Nossa Senhora, que é o exemplo. E é por causa dela, do seu exemplo, da sua vida e também da sua intercessão, que nós estamos aqui hoje participando da Santa Missa. Vamos fazer um pouquinho de silêncio agora, esse silêncio gostoso que está na igreja. Cada pessoa vai olhar lá dentro e pedir ao Espírito Santo para guardar em seu coração o que for mais importante como fruto da missa de hoje. Em silêncio.